O trabalho do arquiteto e urbanista vai muito além do projeto e construção de casas, prédios residenciais e comerciais. É no ser humano que está o centro de suas atenções. Entender as pessoas, onde vivem, como moram e se relacionam com o ambiente é função da arquitetura, que a cada dia se torna mais acessível. Arquitetura e urbanismo, um direito de todos. CAU-RS, Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul. Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no @Arquitetura Rádio, e fique por dentro das novidades e promoções. O programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados. Rádio Arquitetura, 24 horas com você. E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência. Muito bem, Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas. Entrando no ar mais um programa Perspectivas CAU-RS, aqui pela sua radioarquitetura.com.br, nesta tarde de terça-feira, 11 de agosto de 2020, agora 16 horas e 1 minuto, temperatura aqui na Grande Porto Alegre, deu uma baixadinha, né? Agora 14 graus e 4 décimos. Lembrando que você pode acompanhar esse programa pelo nosso site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio e também pelo Facebook, com imagens no Facebook, onde você pode interagir conosco, com os nossos convidados nesta tarde de terça-feira pelo chat do Facebook e também através do nosso WhatsApp 51982119741. Programa Perspectivas de hoje, falando sobre o concurso de ideias Casa Saudável, Cidade Saudável, com a participação do presidente do CAU-RS, Tiago Rosman da Silva, também do arquiteto e urbanista, conselheiro do CAU-RS e professor da Univates, Rodrigo Spinelli, e a arquiteta e urbanista, coordenadora de planejamento territorial da Prefeitura de Conde, Raíssa Monteiro, a quem, é claro, eu dou a todos o meu boa tarde, e dando boas-vindas aí nessa tarde cinza de terça-feira, mas que vai ser devidamente iluminada por essas ideias aí maravilhosas, né, que vão brotar a partir deste concurso. E eu quero dar boas-vindas a todos, especialmente ao presidente Tiago Rosman da Silva, a quem dirijo a palavra e peço que faça a apresentação aí desse tema para a gente começar a contextualizar. Boa tarde, presidente Tiago Rosman da Silva. Boa tarde, Alexandre, todos aí os ouvintes da Rádio Arquitetura, um prazer, né, mais uma vez poder conversar contigo, com todos vocês, levar esse importante projeto do CAU, né, que agora estamos viabilizando. Agradecer também ao Rodrigo, né, desejar aí uma boa tarde também, né, um bom programa para nós. O Rodrigo é nosso conselheiro responsável, coordenador, né, dos concursos de ideias, e também muito boas-vindas aí, né, a Raíssa, e um grande abraço, né, uma boa tarde para ti também. Né, a Raíssa é uma das nossas colegas arquitetas, uma das responsáveis pelas maravilhas, né, que a cidade do Conde, na Paraíba, está fazendo, ou seja, o sonho, né, de todo arquiteto é uma administração pública como a que a Raíssa está ajudando a construir lá no Conde. Né, então, queria já deixar aqui essa manifestação aí para ti, agradecer também a presença, né, deixar um abraço lá para a prefeita Márcia e para toda a equipe nossa aí de arquitetos e dos companheiros lá que estão, né, trabalhando junto nessa gestão. Eu queria, Alexandre, primeiro contextualizar um pouquinho, depois a gente vai batendo um papo aqui. Eu queria passar para o Rodrigo daí fazer a apresentação mais específica do concurso. Mas o CAU do Rio Grande do Sul, ou seja, assim como todos nós, né, nos nossos escritórios, nas nossas vidas, a gente foi embaralhada a nossa vida, né, foi atrapalhada, né, pelo tema da pandemia, ou seja, todos nós entramos num módulo de preservação aí da nossa saúde, da nossa família, dos amigos, dos colegas de trabalho. Isso, no CAU do Rio Grande do Sul, né, nós tivemos um impacto muito grande, né, ou seja, tínhamos todo o ano planejado, né, eventos, atividades, rotinas, fiscalização,
né, diversos projetos em andamento, e nós tivemos lá na metade de março, né, tivemos que parar tudo e replanejar todo ano todas as atividades do CAL, né, principalmente as atividades, né, obviamente, né, as atividades presenciais, as atividades de fiscalização de rua, de campo, que nós conseguimos adaptar, seguimos fazendo, obviamente atendendo aí a todos os protocolos. A pandemia nos levou a cancelar, a suspender diversos projetos em andamento, e nós lançamos, né, a partir de abril, né, uma discussão muito breve, muito rápida, né, e aqui eu queria compartilhar e agradecer a todos os conselheiros do CAL pela sensibilidade e pela agilidade, né, na proposição. Nós lançamos uma espécie de um pacote, ou seja, um conjunto de medidas para enfrentamento da pandemia, né, para seguir mobilizando os arquitetos, né, para que apresentem os seus trabalhos, para que sigam, né, a gente siga buscando a valorização do nosso trabalho na sociedade. Então, nós criamos uma série de projetos, né, um edital público de apoio, né, para entidades da área da arquitetura e urbanismo, mas também para outras instituições, né, sem fins lucrativos, que podem desenvolver nesse período, um edital que segue aberto, né, para que o CAL possa ajudar, né, a desenvolver ações em benefício, né, da profissão, principalmente como a profissão pode ajudar no enfrentamento da pandemia, na construção dessa realidade, né, na qual estamos colocados. Também elaboramos outra série, né, de ações, né, que são os concursos públicos. Então, já lançamos o concurso público, né, um concurso de ideias na categoria dos profissionais, ideias para enfrentar a pandemia, para enfrentar essa nova realidade. E agora, na sexta-feira passada, né, Rodrigo, lançamos o concurso de ideias na categoria estudantes. Então, que é o que nós vamos conversar e vamos promover, né, nessa atividade agora. Esse concurso, ele tem um objetivo, que é um objetivo muito claro, muito concreto, que é demonstrar para a sociedade, e aí a Raíssa vai poder nos ajudar, né, com os exemplos que ela traz, né, lá da Paraíba, é mostrar para a sociedade o valor do arquiteto, a nossa importância no planejamento, no projeto, no desenho, na melhoria do espaço de vida das pessoas, desde a casa até a cidade. Então, o nosso concurso, ele prevê 5 categorias, eu vou deixar para o Rodrigo explicar isso com mais detalhe, mas vai desde, né, ou seja, desde o espaço da casa, do domicílio, né, até o planejamento, né, de toda a cidade, e também, né, incluindo os temas da arquitetura social, ou seja, a atenção às populações mais vulneráveis, mas também as inovações, as novas tecnologias que podem ser aplicadas e absorvidas hoje, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor. Então, essas são, né, as ações. Tem outras ações que a gente pode também desdobrar aqui ao longo do programa, né, mas eu agradeço, né, mais uma vez o espaço e fico, né, aqui para discutir, para ajudar a esclarecer também, né, se houver as perguntas e a participação aí dos colegas que estão nos assistindo. Obrigado, uma boa tarde para todos. Muito bem. Rodrigo, então, vou pedir que dê continuidade, depois a Raíssa também pode entrar no tema. A ideia é nós fazermos um bate-papo aí livre, então fiquem à vontade, Rodrigo. Então, Alexandre, obrigado sempre pelo convite, pela participação, novamente aqui na Rádio Arquitetura, né, já falamos uma certa vez sobre as questões do ensino, né, e do EAD, então hoje acompanhado pela arquiteta Raíssa, prazer conhecer a Raíssa, que bom estar aqui com a gente, Thiago, presidente Thiago também, prazer sempre estar junto com você. Então, o concurso, como o Thiago já colocou para nós numa certa introdução, né, nos traz essa questão que atingiu a todos, né, atingiu de forma muito severa a sociedade como um todo, mas em particular uma parcela da sociedade da qual as condições realmente se tornam muito mais complexas, né, do que a gente possa talvez imaginar, né, onde a gente, pela forma como nós vivemos o nosso dia a dia, né, então a gente parte da simples questão e da simples pergunta, né, aonde as autoridades sanitárias colocam, façam a higiene, lavem as mãos, né,
E a partir desta simples colocação, que para nós aparenta ser algo muito simples, para uma grande parcela da população, aí podemos pegar nível Brasil, né, e aqui para o Rio Grande do Sul, que é o foco do nosso concurso, a gente coloca uma parcela considerável da sociedade, né? Se a gente pega nível de Brasil, pelos dados do IBGE, nós estamos falando de quase 40% da sociedade que não tem o acesso ao esgoto tratado, né, coleta de lixo, água potável, certo? Se a gente pega dados do IBGE e começa a analisar as questões aqui para o Rio Grande do Sul, né, nós estamos falando de aproximadamente 20 mil famílias que não têm estes 3 elementos básicos, né, do tratamento sanitário, aproximadamente 11 e 12 mil famílias que não têm sanitário em casa, não tem banheiro, né, com chuveiro, vaso sanitário. Então, é um problema realmente sério, né? E aí, se a gente começa a ampliar todo o espectro de atuação nesse caso, aí nós podemos entrar nas questões de escolas públicas, né, equipamentos públicos, áreas urbanas, praças, parques, bairros, equipamentos urbanos, né? Até que ponto a gente não tem que adaptar todos esses elementos também para que a gente consiga, para o futuro, né, vivermos numa perspectiva de enfrentamento não só dessa pandemia de agora, mas de futuras pandemias que podem vir a ocorrer, né? Que já tem notícia falando de futuras pandemias. Então, se alguns anos atrás nós não acreditávamos que isso poderia acontecer com essa nossa geração, estamos aí, bateu a porta, aconteceu, e não se abre mais, não se pensa mais a possibilidade de não ocorrer novamente, né? Então, acredito que nesse ponto, esse concurso traz essas ideias, né, vai trazer essas possibilidades dessa reflexão em cima de algo que é muito necessário para esse momento, né? Criar oportunidades, criar ferramentas, né, ferramentas de inclusão, ferramentas de desenvolvimento social, né, e que realmente intensifiquem e mostrem o papel do arquiteto, né, que quebre também esse estigma, né, que o arquiteto tem de muitas vezes trabalhar apenas de um determinado modo, mas não, realmente fortalece toda a nossa profissão, mostra todo um papel que o arquiteto consegue sim e tem a habilitação e a capacidade para desenvolver determinados projetos, né, e se preocupar com determinadas situações. Tá? Então, acho que isso é um ponto extremamente positivo, é o grande foco do concurso também. Claro, obviamente temos os resultados das ideias, né, mas sim, essa valorização profissional, vamos ganhar bastante, né, com esses pontos. Muito bem, falando em inclusão social e quebra de paradigmas, nada melhor do que falar com a Raíssa Monteiro, que traz uma experiência magnífica de uma cidade aqui que pode contextualizar também dentro do nosso assunto. Bem-vinda, Raíssa. Obrigada, boa tarde. Estou muito feliz de ter viajado até aí para a gente bater esse bate-papo. Então, vou começar falando um pouco de como é que surgiu, né? Lá no Conde, não tinha secretaria de planejamento, tinha uma secretaria de obras e urbanização. Então, a gente já tira daí, né? A cidade, em 56 anos, 57, não tinha lei de zoneamento, então tinha um déficit histórico de planejamento urbano que a nossa equipe se estruturou, né? A própria secretaria, nas coordenadorias, se estruturou para a gente tentar trabalhar nesses vários eixos, nessas várias escalas que vocês falaram. Então, a minha é a Coordenadoria de Planejamento Territorial, que chama-se territorial porque grande parte do município é rural, né? Cerca de 70%. Então, o Conde, para quem não conhece, é uma cidade de mais ou menos 27 mil habitantes que fica no litoral sul da Paraíba, né? Fica na zona metropolitana de João Pessoa, da capital, e é uma cidade turística, mas o foco da cidade, o desenvolvimento só chegou no litoral por causa das praias. Então, é um território grande, né? Um território quase do tamanho de João Pessoa,
mas ele ficou um pouco esquecido, né, o resto do território. Então, tem pessoas hoje em situações, né, a maioria do município não tem abastecimento de água, né, são soluções individuais de esgotamento sanitário, de abastecimento de água, né, poços artesianos ou caixas d'água compartilhadas em algumas comunidades. Então, a gente tem esse problema muito latente ainda, né, ruas não pavimentadas, né, loteadores que lotearam e não cuidaram da infraestrutura. Então, tem muitos resquícios, né, urbanos que a gente está tentando transformar em praças, em espaços públicos. E a gente também, ao longo desses 4 anos, né, nós começamos em 2017, com a entrada da prefeita Márcia, a gente tem trabalhado também nos equipamentos públicos, né, em reforma de UBS, e nesses 4 anos foram feitos 2 concursos públicos nacionais lançados, né? Um foi para a reurbanização da área central, justamente para trazer o foco, né, que a cidade ele tem o Conde tem 2 núcleos, né, tem a praia e tem o centro também. E esse centro era um pouco esquecido, todo mundo passava direto e ia direto para a praia. Então, a gente quis trazer um pouco de vida para esse local, né? Na verdade, já tem uma dinâmica muito grande de feira, porque como a cidade é muito rural, esse centro é o centro de compras da feira, das trocas, né? Das interações urbanas, muitos equipamentos públicos no centro. Então, esse concurso ele veio para reestruturar essa área, né? Inclusive, foi a equipe vencedora foi uma equipe do Rio Grande do Sul, né? Que, assim, foi muito desafiador trabalhar junto, né? Trabalhar à distância, mas a gente conseguiu e, inclusive, a primeira etapa do projeto vai ser inaugurada essa sexta-feira. Então, a alegria é muito grande. O projeto, ele... Tivemos um pequeno travamento. A empresa, né? Já está em obras e a primeira... Opa! Tá. Então, é isso. Né, eu estou falando aqui já de uma experiência de concurso que está virando obra, né, e a gente teve essa experiência toda, e a população muito envolvida também, porque desde o começo que a gente lançou o concurso de ideias, primeiro a gente fez uma oficina de ideias, na verdade, com a população. Então, antes de lançar o concurso, a gente criou uma carta de diretrizes. Então, essa carta foi o que norteou as equipes a criarem o projeto para o Centro de Conde, né. Então, eu estava muito nesse papel na coordenadoria, eu estou nesse papel de mediação mesmo. Eu não estou num papel de criação tanto, né? Como eu estou na gestão pública, eu projeto, eu desenho menos do que eu medio processos. Então, né? Até falei em outra live que eu participei que alguns estudantes que estão em crise com a profissão não fiquem em crise, porque às vezes se você não é bom em desenho, não é bom em design, em projeto, você pode ser um bom gestor, mediador, trabalhar numa função pública, foi o que eu tenho, né, o que eu tenho me descoberto ao longo dos anos. Eu entrei na faculdade com um objetivo, acabou que agora eu estou trabalhando em outra área, mas eu me sinto muito bem nesse lugar onde eu estou, porque eu estou num lugar de mediação, né? De mediação entre o povo e o poder executivo. Então, o que é que né, a cidade possível é feita a partir desse diálogo, eu diria. Então, foi isso, né? Foi o primeiro concurso, foi esse, do nacional para a reurbanização da área central, e o segundo concurso foi uma UBS quilombola, que é na área rural, e a gente lançou um concurso, um foi em 2018, o outro foi em 2019, e também a UBS ela já está sendo licitada, vai entrar em construção, né, em breve, ainda esse ano, esperamos. E então, né, para mostrar para vocês que é uma experiência, difícil, desafiador, mas muito possível. Então, nós temos aí 2 concursos públicos nacionais completados com a obra, né, uma em andamento e a outra está chegando. E também essa questão da UBS, né, é entrar nessa parte da arquitetura da saúde, que é uma das preocupações agora, depois da pandemia. Eu me envolvi bastante na reforma e no cuidado com esses equipamentos, né. A gente começou a perceber coisas, a questão de cruzamento de ar, que é uma solução que aqui no Nordeste, né, a gente precisa cruzar o ar, né? Precisa deixar que o ar passe por dentro da edificação. Em alguns lugares, a gente não podia cruzar ar de um ambiente com o outro, então tinha todos esses desafios pós-pandemia também. A gente está
está lidando com ele agora, né? Que é uma coisa que também nos projetos, a gente vai ter que repensar os projetos e os espaços para essas novas desafios, né? Porque aqui a gente precisa cruzar o A, mas alguns ambientes não podem cruzar com o outro, então como é que eu vou resolver, né, as duas coisas? Como é que eu vou ser sagaz para poder dar as duas opções, né? Então, a gente está nessa dinâmica agora. Não sei se vocês têm mais algumas perguntas, eu fiz muitas anotações aqui, mas... Perguntas é o que não falta. Pergunta pode deixar que não. Eu vou pegar um viés aqui, depois acho que a gente vai retornar aqui, mas se o Tiago e o Rodrigo me permitem, perguntar para a Raíssa. Raíssa, toda quebra de paradigma, ela gera um certo desconforto, uma desacomodação, né? Quais foram os principais desafios nesse sentido que vocês tiveram aí em Conde para poder implantar algumas ideias? Eu vejo isso muito em dois eixos, assim, tem o eixo gestão pública, né, que é os nossos processos internos, ninguém no Conde, administrativamente, tinha, né, nem o pessoal da licitação, né, a Secretaria de Administração, ninguém tinha lidado com concurso público antes, então a gente teve que aprender fazendo, então é também um incentivo que eu deixo para as outras gestões públicas, né, tem que encarar, tem que decidir, reunir todo mundo e dizer, é assim que funciona, vamos junto, né, porque o concurso ele vai para além da Secretaria de Planejamento, né, então a gente precisa das outras secretarias para viabilizar realmente isso de forma total. Então, o primeiro desafio foi interno, né, da nossa equipe, né, com as outras equipes também para viabilizar o concurso como modalidade de licitação dentro da prefeitura, mas também isso todo mundo comprou a ideia, eu acho que isso, tendo uma gestora pública, né, que tem essa visão, ela automaticamente consegue passar essa visão para as outras pessoas e elas absorvem, né, e no caso, se não tiver um gestor público, as próprias secretarias, e se todo mundo ficar alinhado nessa visão, é uma coisa que funcionou muito para a gente, e no segundo concurso, né, a gente já tinha pegado o jeito e a coisa desenrolou mais facilmente. E já na parte, digamos, fora da gestão pública, com a população, as pessoas no Conde e aqui, enfim, né, no Brasil, não estão acostumadas a não ter projeto. É uma coisa que a gente sempre, quando a gente chega nas oficinas de participação, a gente chega sem nada. Todo mundo já pergunta, e aí, cadê o projeto? Os arquitetos não projetaram para trazer para a gente ver. E aí, às vezes, não tem, a gente fala, não, a gente não trouxe, a gente veio construir com vocês. E isso causa um impacto. Como assim, construir comigo? Eu pensei que ia ter uma coisa pronta aí para eu, né, falar, dar uma opinião, mas essa coisa de construir do zero também, no centro, né, quando a gente fez a oficina de ideias, foi uma coisa bem interessante, assim, as pessoas estão esperando um produto já, que é um produto que a gente não tem, a gente explica primeiro que a gente vai construir junto, e a gente faz todo esse processo de, primeiro, desconstruir isso, né, que o projeto, nós não somos donos dos projetos, né, a gente, né, como arquiteto, não somos só quem faz e só quem pensa não é a gente. Então, a gente começa desconstruindo isso e a gente também gosta muito de tentar criar elos a partir do diálogo, né? Da escuta primeiro, né? Tem aquelas pessoas que estão mais empolgadas para darem opiniões, ideias e outras só para reclamar. Então, a gente escuta todas as reclamações, tudo isso constrói, né? Constrói principalmente dentro do gestor público, né, no caso, como eu estou nessa posição de mediadora, eu estou mediando a voz do povo, né, dentro da gestão pública. Então, eu tento absorver o máximo desses encontros, né, e também a gente tenta promover muitos encontros de escuta, né, primeira coisa, e também a gente escuta e provocações. Às vezes as pessoas nunca refletiram sobre a cidade que elas querem, então a gente traz perguntas, traz umas provocações temáticas, né, sobre espaços verdes, sobre esporte, sobre comércio local, para fazer as pessoas refletirem sobre a própria experiência de cidade delas, e a partir daí, né, da gente ter essa base,
poder pensar em outras, né? Quais são as outras possibilidades, quais são as outras opções, né? Essa coisa de chegar com um produto pronto tem um grande problema por isso, né? Que você, quando chega com um projeto pronto, não tem abertura para essas modificações e essas coisas que surgem a partir dos processos de diálogo. Então, acho que foi muito nesses dois eixos, assim, foram entraves que a gente teve de início, mas que a gente foi criando metodologias para contornar, assim, tanto internas quanto com a população. Uhum. Perfeito. Tiago e Rodrigo, voltando um pouco à questão do concurso também, o concurso Casa Saudável, Cidade Saudável, ele surge, é possível afirmar que ele surge dessa situação exposta pela pandemia de inúmeras fragilidades das residências e das cidades, né? E a questão de estar apoiado em dois eixos, né? Como a função social da arquitetura e urbanismo e a valorização profissional, esses dois eixos surgem daí também dessa questão que a pandemia expôs nesse momento? Eu acho que sim, Alexandre, com certeza. Eu acho que a pandemia ela deixou mais claro ainda os problemas, né, que a nossa sociedade tem com relação à organização do espaço, né? Então, por um lado, dado pela desigualdade, pelas populações vulneráveis, pela falta de uma distribuição de renda mais, ou seja, mais justa, mais igualitária, e por outro lado, a pandemia agravou alguns temas que são temas de discussão histórica nossa, os arquitetos, né? A questão do planejamento, da mobilidade, da habitação, do saneamento, são temas do nosso dia a dia, e a pandemia veio nos dar razão, inclusive, em várias das nossas teses históricas, né? Ou seja, a descentralização das cidades, né? Que os bairros, ou seja, as teses agora da cidade dos 15 minutos, né? Ou seja, que próximo da minha casa esteja o emprego, a escola, o comércio, eu não preciso me deslocar grandes distâncias, ou seja, as nossas metrópoles brasileiras, que as pessoas perdem 1, 2, 3 horas por dia dentro de um transporte coletivo, né? A pandemia veio desmontar essa lógica, né? E veio dar razão para os arquitetos numa série de propostas históricas, inclusive, que nós temos para as cidades. Então, ou seja, levar a qualidade de vida, a praça, o equipamento público, os bairros para próximo de onde as pessoas moram, para que elas morem com mais qualidade, tenham acesso a mais serviços. Essa é uma demanda da nossa profissão, né, desde sempre. Então, agora a pandemia ou seja, reforça esse valor. E acho que o que a Raíssa traz, é uma experiência real, concreta, de uma cidade pequena, né, de uma periferia, né, de uma capital brasileira, e que consegue levar adiante diversas políticas que são políticas históricas aí da nossa profissão, desde o plano diretor, a assistência técnica, a qualidade do projeto via concurso público, né, para o centro, para o equipamento de saúde. Então, ou seja, é uma quantidade grande de experiências concretas que comprovam, por um lado, que nós temos razão, nós arquitetos, em muitas das nossas propostas, e segundo, que elas são viáveis, porque existe um município pequeno, né, e esse é um exemplo, né, ou seja, um exemplo que a gente tem atual, mas tem muitos outros bons exemplos no Brasil inteiro, de que é viável, é possível, beneficia a população, beneficia o município como um todo. Então, ou seja, nós temos que estar mais presentes. E esse concurso de ideias, ele busca muito isso, Alexandre, é demonstrar que nós podemos estar mais presente nessa discussão com a sociedade. Eu acho que, e aí também pela vivência que eu tenho nas entidades, né, as nossas entidades, os arquitetos em geral, a gente fica muito à parte dessas discussões, ou seja, isso que a Raíssa está fazendo, de mediar esse diálogo entre diversos agentes, nós devíamos fazer com mais intensidade. O arquiteto tem essa capacidade de encontrar o meio termo, o diálogo, de buscar os consensos para construir uma solução melhor para aquele problema. Isso é a nossa profissão, é resolver um problema espacial, em qualquer uma das escalas que ele se apresente. E esse problema só vai ser resolvido através de um projeto, e um projeto só se faz conversando, testando alternativas, dialogando, né, com o cliente, com a sociedade, com o arquiteto, né, no caso lá, né, com o prefeito, com o secretário, né, com os proprietários
né, de terra com os comerciantes, etc. Então, o que nós buscamos com esse concurso é que, nesse caso, né, os estudantes, mas também a categoria de profissionais, é botar na mesa, é botar na rua, uma série de propostas inovadoras que nós temos, né, para melhorar essa condição de vida que ficou agravada agora pela pandemia. Então, esse é o nosso desafio, né? A Raíssa vai ser uma das integrantes aí do júri também, da comissão julgadora. Então, é o desafio, e eu até queria pedir para o Rodrigo, não sei, para dar uma detalhada também, né, nesses itens aí do concurso, para a gente estimular, incentivar também a todos os estudantes aí do Rio Grande do Sul, e também estudantes de outros estados, né, associados, né, com os estudantes aqui do Rio Grande do Sul, podem participar também de outros países, inclusive. Então, está aberto. Perfeito. E complementando a fala do Thiago, assim, sobre essa tua pergunta, né, Alexandre, e aí eu quero destacar aqui a participação como promotora do concurso, junto conosco, a ONU, né, a ONU Habitat. Então, é um apoio muito forte, que nos traz muitas informações também, nos abastece com muitos dados, né? E aí, dentro do que o Thiago comentava, essa questão da pandemia, ela vai mudar a relação das pessoas em si, né? Então, temos essa questão do relacionamento das pessoas com o próprio espaço, né, que o Thiago comentou da questão do projeto, da espacialidade, como as pessoas vão lidar de novo com esse espaço todo, e juntamente com tudo isso, uma questão de infraestrutura importante, né? E aí a gente começa a ver como nossa infraestrutura hoje, ela também é defasada, né? E aí quem não tem infraestrutura adequada também, né? Então tem a Paula Zacarias, que é a arquiteta da ONU Habitat, que tá no Recife, né, em Olinda, e ela trouxe para nós uma informação que toda a infraestrutura necessária até o ano de 2050, necessária para toda a humanidade, 75% dela ainda não está pronta. Então, é uma infraestrutura que não existe ainda para 75% das pessoas, né, 75% dela. Então, como é que a gente vai lidar com isso? É um futuro em construção realmente que a gente tem. E a partir daí... comentou, né, Rodrigo? Desculpa eu te interromper, mas nesse ponto aí, depois eu te devolvo, mas a gente comentou outro dia também, numa dessas discussões, que nós temos tecnologias que já foram resolvidas pelos romanos há 2000 anos atrás, e que nós não conseguimos levar ainda para toda a população. Ou seja, abastecimento de água e coleta de esgoto são questões que já estão resolvidas pelos romanos. E nós ainda não conseguimos trazer essa tecnologia que tem 2000 anos para toda a população. Então, além das novas tecnologias, da informação e outras, né, nós temos que trazer as antigas, as velhas tecnologias também, né, para que toda a população tenha acesso. Né. Também há problemas que já foram resolvidos para uma parte, mas não foram resolvidos para todos ainda. Então a pandemia acabou mostrando esse atraso que a gente tem, mesmo já tendo muitas dessas tecnologias à nossa disposição, né? E eu acho que fica também uma questão das desigualdades que a gente vê, tem uma questão aí de legislação também, nós vemos cidades em franca expansão, por exemplo, no Centro-Oeste, onde a urbanização de bairros novos já é obrigatório que cada bairro tenha a sua estação de tratamento de esgoto, sua rede de esgoto. Então, existe também uma diferença com tanta legislação picotada, né, pelo Brasil inteiro, onde, nesse caso, talvez seria muito importante ter um marco nacional também que cuidasse de todos esses pontos, né? A gente olha aqui no interior do Rio Grande do Sul, as pessoas acreditam que filtro fóssil e sumidouro é a solução de esgoto mais adequada, enquanto talvez não esteja pensando no ponto depois da contaminação do próprio lençol freático, né? Que aí é um ponto da norma 15.575, por exemplo, né? Que diz que o lençol freático não pode ser contaminado pelo próprio esgoto da sua casa. Então, já estamos regulares, né? Muitos estão e vão seguir irregulares. Então, acho que são pontos que a gente precisa entrar e evoluir muito, né? E aí, entrando no aspecto do concurso, né? Dentro dessas diretrizes todas que a gente já comentou, então, principalmente, né, que o concurso leve em conta essas questões do desenvolvimento sustentável,
que as ODS da Agenda 2030, né, da ONU, ela sim nos traz fortemente, né? Então, esses 17 pontos da Agenda de Desenvolvimento, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, da ONU, eles são fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Falam das questões de economia, igualdade de gênero, questões de tratamento de água, esgoto, renda, né? Então, entra dentro do conceito de sustentabilidade nos 3 conceitos básicos: economia sustentável, meio ambiente sustentável e as questões sociais também, né? Igualdade social de forma sustentável. Se um dos 3 falha, nós não temos sustentabilidade, né? Então, esse é um aspecto muito importante que deve ser levado em conta também nas ideias do concurso propriamente colocado, tá? E aí, existe também a nova agenda urbana, né, que foi promovida pela ONU Habitat, agora no ano de 2018, né, ela aconteceu em Quito, no Equador, e ela traz pontos fundamentais para um dos objetivos sustentáveis das ODS, que é o objetivo 11, né, que é a questão dos espaços urbanos, do desenvolvimento urbano, né, e aí essa ODS, ela vem sendo muito valorizada também, e todas as demais acabam atuando dentro desta, né? Então, é fundamental para conseguir desenvolver essas ideias, ter o conhecimento, estudar bastante as ODS, né? Dentro do nosso concurso, né, tanto da categoria profissional quanto da estudantes, né, nós temos as cinco categorias básicas, tá? E aí dentro de cada uma dessas categorias vão ser escolhidos, né, os 5 melhores projetos, as 5 melhores propostas, né, assim definidas pelos jurados do concurso. Então, cada uma dessas 5 categorias vai ter os 5 melhores projetos. Não vai existir um ganhador, um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto ou quinto lugar, né, para cada uma das categorias. Pelo simples fato de ser esse concurso de ideias, todas são muito valorosas, todas têm a sua grande importância, né? Então, essa foi a grande questão que nos levou a colocar como as melhores, né? As categorias, a gente vai entrar, então, na primeira, que é a parte de projetos relacionados à cidade saudável, né? As questões da cidade, a problemática que a pandemia apontou em relação à cidade, então tem todas as questões de mobilidade, saneamento, urbanização, planejamento urbano, né? Tudo que pode ser relacionado a uma cidade como um todo. Tem muita gente falando das questões de arborização hoje também, como as questões de tornar a cidade mais saudável. Então, existe todo um planejamento grande ali que pode ser feito já a partir dessa primeira categoria, né? A segunda categoria, então, ela já vai diminuindo dessa escala macro, que é para o grande planejamento da cidade, e aí já vai para uma escala mais de espaços públicos, né? A escala do bairro, parques, praças, estratégias para uma determinada rua, né? Mobiliário urbano, então pode ser muito relacionada com as questões da própria cidade. Então, muitos pontos ali, a gente não consegue até denominar todos, né, porque acaba sempre vindo uma ideia, uma possibilidade diferente também, que vai ganhando, né, até os propriamente ditos, os espaços públicos, né. A gente tem até parklets hoje também, poderia ser criado o parklet saudável, por exemplo, né, com alguns pontos, então a gente começa a pensar em N possibilidades, né. Equipamentos públicos, que é a terceira categoria, aí nós, como eu tinha comentado antes, equipamentos culturais, equipamentos de ensino, equipamentos de saúde, né, que é o próprio exemplo da Prefeitura do Conde, né, do concurso, né, entre muitas outras possibilidades, postos de atendimento da Prefeitura. Então, isso vai levando a N ideias. O quarto ponto, que afeta diretamente no dia a dia das pessoas também, é a quarta categoria, que é o trabalho saudável, né? Então, questões relacionadas a ambientes de trabalho, né, tanto de comercial como de serviço, ambientes de trabalho industriais, né? Então,
Esses dias apareceu no ArcDaily reportagens mostrando como os grandes escritórios estavam retomando a rotina pós-Covid, né? Projetos de planejamento, bem interessante toda essa situação que eles estavam publicando. Tá? E a quinta categoria, que aí entra na questão da casa saudável, né? E aí a gente pode colocar como área de abrangência todas as formas de morar dentro dessa categoria, né? Existe as questões relacionadas à ATIS, da habitação de interesse social, das residências unifamiliares, né, condomínios multifamiliares, tanto verticais, horizontais, co-living, os problemas do home office, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que estou sofrendo bastante com o home office, questões de ergonomia por causa da minha altura, né? Então, existe uma gama de possibilidades só dentro da própria casa já, né, que a pandemia nos afetou de uma forma tão intensa, né, que a gente já consegue também encontrar muitas ideias aí para uma solução mais adequada. Eu queria fazer um comentário aí, uma provocação aí à Raíssa também. Que a gente fez no evento de lançamento, a gente convidou o Estevão. O Estevão é um colega nosso, arquiteto de Santa Maria, que participa de quase todos os concursos, já foi premiado em vários, então né, ou seja, um cara que tem, assim, uma visão, né, de que o concurso é o momento também de tu crescer profissionalmente e de tu testar no concurso algumas soluções, algumas propostas, algumas ideias, né. E ele fez uma manifestação muito bacana que é incentivando, né, os profissionais, obviamente, mas nesse caso os estudantes. Ou seja, a nossa formação dentro da faculdade, ela não é suficiente. Ela é o básico para que a gente possa iniciar assim, a nossa caminhada. Né? Agora, assim, os encontros de estudantes, os estágios, os grupos de pesquisa, esses concursos de estudantes, os eventos, essa possibilidade que é muito rica, né, da gente ampliar a nossa visão. Né? Eu, por exemplo, né, quando eu comecei a participar dos encontros de estudante, dos Enéas, dos Ereias, eu entendi um pouco melhor o Brasil, o tamanho do Brasil. A gente está aqui nessa pontinha, né, com uma realidade bastante particular e também muitas vezes cheia de preconceitos, né, com outras regiões do Brasil, com outras realidades que a gente acha que conhece a partir de um preconceito, sem conhecer efetivamente. Então, o Estevão fez uma manifestação bem bacana nesse sentido. Eu queria que a Raíssa também um pouco comentasse, ou seja, essa vida de estudante que todos nós tivemos, né, além dessas aulas, também tem outras coisas importantes para a nossa formação. Né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho isso. Pelo menos para mim, me abriu a cabeça, né? Quando eu comecei a participar de outras coisas que não apenas ali as aulas e tal, que são muito importantes, mas é apenas uma parte da nossa formação, né? Isso, e eu complementaria, além da formação profissional, a formação pessoal também, porque eu precisei sair do Brasil para eu olhar para o Brasil. Eu fiz intercâmbio na França, e na França o sistema de concursos é bem estruturado, né? Se eu não me engano, é 200 mil euros. Se a obra passar desse valor, é obrigatória a contratação através de concurso. Então, os escritórios já são organizados para ter uma por ano, assim, se inscrever numa quantidade de concursos, né? São organizados internamente. Então, eu estagiei num escritório na cidade de Estrasburgo, que é no leste da França, e foi minha primeira experiência de concurso. Eu participei como estudante, né? Dentro desse escritório, que era uma escola primária. Era o concurso para uma escola primária, numa comuna próxima a Paris. Então, a gente estava um pouco longe, não conseguimos ir pessoalmente lá, mas o escritório mudou o modus operandi, assim, quando foi começar os estudos e o ato projetual para o concurso, mudou-se a forma de trabalhar. Então, a gente saiu um pouco desse modo automático, piloto automático, né, de fazer projeto do jeito que a gente estava, cada um cuidando do seu, forma segue a função, essa coisa mais pragmática e funcionalista do dia a dia dos escritórios, que né, isso acontece. Então, o advento do concurso mudou o modo de trabalhar, então a gente já se foi trabalhar em forma de ateliê, que é essa coisa mais horizontal, que é um desafio pessoal muito grande, você, né, eu como estagiária brasileira, né, ter minha voz considerada ali naquele ambiente. Então, isso foi me dando
força. Então, também é uma coisa para os escritórios de arquitetura do Brasil também, né, aqui, para se organizarem cada vez mais desse formato horizontal, porque é muito rico, assim, dessa troca de ideias entre a própria equipe. A gente fez maquete, né, a gente mergulhou mesmo, porque quando você está criando para um concurso, você quer dar muito mais significado, né, você explora muito mais o significado para além da forma segue a função, né, aí eu até brinco, a forma segue o coração, a emoção. O concurso você vai pensar no significado que você quer dar aquele espaço ou aquela edificação. Então, foi muito rico nesse sentido, porque a gente começou pensando que a gente queria que as crianças... E também foi uma coisa que tinha lá nas bases, eu acredito, era uma escola para crianças, então, e tinha muita coisa a ver com a liberdade. Então, uma das primeiras coisas que a gente pensou para poder né, levar isso através do edifício era que as crianças pudessem andar descalças. Então, uma das primeiras coisas que a gente colocou na mesa é: vamos projetar uma escola para que as crianças andem descalças ou de meias, né? No caso, no verão e inverno. Então, isso, né, a questão dos níveis, a questão das janelas também, de ser da altura da criança. Então, a gente teve que mergulhar um pouco nesse mundo para poder criar o edifício, né? E a gente ficamos em terceiro lugar, porque realmente a nossa proposta era muito ousada, construtivamente difícil, assim. Mas, né, o nosso escritório quis encarar isso, então ficamos em terceiro lugar, não era uma proposta tão fácil de construir, mas até para carregar as pranchas, eu lembro na época que o arquiteto teve todo um ritual de imprimir, carregar as pranchas no trem até o lugar, sabe? Então, é um cuidado diferente desde da semente, assim, desde o início da organização do escritório. Então, eu acho que o concurso é legal porque ele mexe com o modo de trabalhar e mexe com a cabeça da gente, ele faz a gente querer criar e dar mais significado, eu acho, e se importar mais com aquele objeto arquitetônico, com aquele processo de projetar, né, digamos. Então, isso mudou minha vida, assim, depois que eu participei desse concurso como estudante. Voltando para o Brasil, entrei em uma série de empregos que também tinha essa coisa, né, de querer inovar e não podia, e não tinha espaço. Então, o concurso realmente é esse espaço, né, de criação mesmo, de ter essa biblioteca de ideias. Então, eu acho que esse concurso vai ser muito rico nesse sentido, e por causa das escalas também, né, que ele está desde a escala da casa até a escala do espaço público, que eu achei também algo bem interessante vocês abrangerem todo esse espectro. Pessoal, agora são... em cada um, né? Desculpa, Alexandre, vai. Desculpa cortar só para... vamos fazer um breakzinho, depois a gente retoma, pode ser? São 16 horas e 47 minutos, só para atualizar a nossa audiência aqui. Vocês estão acompanhando aqui o Perspectivas KRS, falando sobre o concurso de ideias Casa Saudável, Cidade Saudável. Participação do programa do presidente do KRS, Thiago Rosman da Silva, também do arquiteto urbanista, conselheiro do KRS, professor da Univates, Rodrigo Spinelli, arquiteto urbanista, coordenadora de planejamento territorial da Prefeitura de Conde, Raíssa Monteiro. Aproveitar que a gente vai fazer um intervalo, e o intervalo é bem rapidinho, 30 segundos, né? Mas antes de ir para o intervalo, pessoal, agradecer aqui a audiência dos nossos amigos nas seguintes cidades, né? Não vou conseguir falar todos, mas só para mandar um abraço aqui. Os nossos amigos em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Recife, Pernambuco, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, também em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, Montenegro, Rio Grande do Sul, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Bauru, São Paulo, na cidade do próprio Rio de Janeiro, Canoas, na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, Braço do Norte, Santa Catarina, cidade de Aliança, também em Pernambuco, na cidade de Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, Torres, também Rio Grande do Sul, na cidade de Braço do Norte, Santa Catarina, Betim, Minas Gerais, Nonoá, Rio Grande do Sul, enfim, várias cidades conectadas com a gente aqui na Rádio Arquitetura, nesta tarde de terça-feira, durante o Perspectivas Cal RS. A gente só vai rodar aqui a vinhetinha do Cal, e na sequência estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, você ficar conectado, lembrando que você pode participar aqui do nosso programa através do WhatsApp, 51982119741, e também através do Facebook com perguntas para os nossos convidados. Rapidinho, intervalo, já voltamos. O
trabalho do arquiteto e urbanista vai muito além do projeto e construção de casas, prédios residenciais e comerciais. É no ser humano que está o centro de suas atenções. Entender as pessoas, onde vivem, como moram e se relacionam com o ambiente é função da arquitetura, que a cada dia se torna mais acessível. Arquitetura e urbanismo, um direito de todos. KRS, Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul. Muito bem, estamos de volta aqui com mais um KRS Perspectivas. Quando eu falo que o intervalo é rápido, é porque é rápido mesmo, né? Não dá nem tempo de encher a cuia aí, né, Rodrigo? É ligeirinho, né? É ligeirinho o negócio aqui. Eu havia cortado o presidente, Thiago, não sei se queres complementar, mas depois eu teria uma pergunta também aos nossos convidados. Presidente. Não, eu ia comentar esse tema das categorias e dos premiados, né? Ou seja, 5 em cada categoria, são 5 categorias, são 25 trabalhos premiados, além, obviamente, de todos os outros trabalhos que não vão ser premiados, mas nos ajudam também, provocam, né? O concurso é um momento de crescimento, ou seja, nós comparamos a nossa ideia, a nossa proposta com outras. Então, isso é quem sabe, a característica mais interessante do concurso, é exatamente essa, ou seja, é demonstrar que existe muitas possibilidades de solução para aquele problema, para aquele conjunto de problemas, para que, no nosso caso, para essa escala, né, de problemas que nós estamos colocando desde a casa até a cidade. Então a gente quer estimular os estudantes que participem, né, a gente tem feito aí um trabalho nas faculdades, junto aos professores, aos diretórios acadêmicos, para fazer a divulgação. Né, nós devemos divulgar o júri, né, Spinelli, nas próximas 2 semanas, ele deve estar completo já para divulgação. Uhum. Nessa semana agora, né, que vem, devemos divulgar o júri da categoria de profissionais, né, que a abertura das inscrições foi um pouquinho antes. Então, o programa é um pouco isso, Alexandre, é estimular a todos que estão nos assistindo, né, que nos ajudem a divulgar e que participem, né, os estudantes, o pessoal que está nos escritórios, aí, os estagiários dos escritórios também, né, que estimulem a que os arquitetos e, né, os estagiários possam participar e apresentar suas ideias, né, para enriquecer esse momento. Eu acho que isso, para demonstrar também para a sociedade a nossa importância, né, isso que a Raíssa está conseguindo, né, demonstrar na prática lá no Conde, né, e que aqui, infelizmente, nos falta, né, a gente tem grande dificuldade, né, de mostrar para a sociedade essa nossa importância. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento lamentável aí da pandemia, mas é uma oportunidade que se apresenta, né, para que nós possamos colocar a nossa profissão a serviço das soluções que a sociedade está precisando, né? Mas até sobre isso, né, presidente, eu havia falado no primeiro bloco, eu até ia fazer uma pergunta, mas agora eu torno ela uma afirmação. Eu acho que esse momento é um momento, talvez, dentro de tudo que nós estamos vivendo, que não é agradável, mas, enfim, temos que sempre tirar algo positivo, é o momento de se assumir o protagonismo nas cidades, né, do arquiteto urbanista. Né, um protagonismo que até então, em muitos lugares, como a própria Raíssa trouxe o exemplo de Conde, não é exercido, e a gente sabe, e eu felizmente tenho tido esse contato diário com arquitetos urbanistas, a gente sabe que é da necessidade de se ter um profissional à frente, não só no planejamento, na execução, mas no pensar a cidade, não no curto prazo, né, mas no pensar a cidade há décadas à frente, né, porque historicamente década é um átimo de tempo, né, então nada melhor que um profissional que realmente esteja habilitado para isso. Tem uma pergunta a fazer a vocês, que é o seguinte, ó. Obviamente, tem toda a questão do desenvolvimento do acadêmico, nas suas ideias, no pensar, tem o reconhecimento também por, né, ter conquistado um concurso desse, tem uma premiação em dinheiro, que também tem evidentemente, a sua relevância. Eu pergunto o seguinte, qual é a possibilidade de quem tiver suas ideias aceitas ou premiadas, em ser efetivamente colocada em prática?
Até onde vai o envolvimento de toda a categoria ou dos órgãos que representam a categoria junto ao poder público ou a outras iniciativas para que essas ideias saiam do papel e se tornem efetivas? Eu acho que a gente tem que, ou seja, o concurso de ideias ele não tem esse objetivo, né, de construir, de viabilizar essas ideias. O objetivo do concurso de ideias ele é muito mais uma provocação, né, à sociedade, aos gestores, às empresas, ou seja, os ambientes de trabalho, etc. Então, a gente tem que entender muito mais como uma provocação, um chamado à sociedade ao diálogo com os arquitetos, do que efetivamente em concretizar essas ideias. Obviamente, muitas dessas ideias podem se desenvolver em outros momentos, né, para que se viabilize, se materialize essa solução como sendo uma solução real. Né, mas nesse momento o concurso de ideias ele é muito mais provocativo, principalmente dos estudantes, né, ou seja, que ainda estão em processo de formação. Certo. Então esse concurso de ideias serve também para aproximar o estudante desse mundo real, né, da profissão, nesse mundo propositivo, esse mundo, ou seja, que é o desafio da nossa profissão diário, é resolver problemas nessas diversas escalas, propor, né, soluções, boas ou melhores soluções para esses problemas, né? O que não impede em nenhum momento que tanto a iniciativa privada como os órgãos públicos estejam atentos a essas ideias para colocar em prática. Claro que não, exatamente. Claro, eu acho que esse é o grande mote também, né? E a importância do grande banco de dados de possibilidades que acabam ficando, né, prontas para se desenvolver pesquisa depois em cima, e que possam vir a ser utilizadas como diretrizes projetuais no futuro, né? Eu acho que essa é a grande, é uma das grandes possibilidades que o concurso nos traz como um grande resultado, né? Então, esse grande banco de dados de possibilidades, né? De ideias, né? Então, na verdade, é um grande debate que a gente está ajudando a construir, né? Digamos, com respostas projetuais e respostas gráficas, né? E que a partir daí, então, fica em aberto, né? Com muitas soluções, né? E eu posso afirmar com absoluta certeza, pelo convívio que eu tenho tido com os acadêmicos aqui na rádio, que ideias não vão faltar, porque é um pessoal que está vindo muito renovado, com muito gás, com muita ideia nova. Com certeza o concurso vai ser, sem sombra de dúvida, um sucesso. Aproveitar, deixa eu ler aqui a contribuição da nossa querida Marisa Potter. Parabéns aos participantes pelas importantes contribuições e sucesso ao KRS nesse concurso tão oportuno, que com certeza trará soluções interessantes para a melhoria da habitação e da cidade, diz aí a Marisa. Obrigado, Marisa. Marisa, de Pelotas. Obrigado. De Pelotas. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Assim como a Raíssa comentou, que antes dela trazer a questão de desenvolver realmente o concurso público lá na cidade do Conde, ela teve todo esse momento de debate, de gerar diretrizes, né? Então, eu acredito que esse é o grande alerta que a gente também quer colocar, né? Que o setor público e o setor privado possam ampliar esse debate e que realmente consigam vislumbrar soluções viáveis, né, e adequadas para o futuro, né? Acho que esse é o grande ponto, assim, um dos grandes objetivos que a gente pretende atingir. Essa foi a linha, Raíssa? Eu fico pensando muito, eu estava até fazendo umas anotações antes de começar, porque esse projetar, né, o ato de projetar tem muito a ver com prestar atenção nas necessidades. Então, o concurso de ideias é muito importante, mas é bom que a gente tenha, assim, na cabeça de que nossas ideias, elas, até como a própria vinheta do programa diz, elas vão servir às pessoas, né? Então, desde vocês propuseram um espectro, né, de escalas, eu acho que o estudo dessas necessidades deve ser feito de acordo com essas escalas. Então, desde da escala da casa, né, das necessidades do indivíduo, da pessoa, né, e da vida dela íntima, até essas necessidades vão se generalizando até a cidade, né, até o município. Então, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho as necessidades da minha rua,
do meu bairro, da minha cidade. Então, naturalmente, essas necessidades vão se generalizando, mas é importante que a gente se conecte com qual público e para qual território eu vou projetar, ainda mais do que qual é a minha ideia. Porque, às vezes, eu mesmo tenho muito isso, assim, né? Espírito criativo, isso aqui vai ser muito bom para esse lugar, mas peraí, deixa eu dar 2 passos para trás, deixa eu ver mesmo quem são as pessoas, como é que esse lugar se organiza, né? Como são as organizações culturais, sociais, econômicas, e como é que eu posso melhorar isso ao invés de tentar colocar a minha ideia. Então, isso foi uma coisa que eu desconstruí muito, assim, eu cheguei na faculdade muito empolgada de criar, quero colocar minhas ideias, e é importante ser propositivo, até porque, né, como nós somos técnicos e somos especialistas no assunto, tem coisas que realmente a gente pode propor para melhorar a vida das pessoas, mas é ter esse balanço entre uma coisa e outra, né? Que uma coisa também que me preocupa muito hoje é que, por exemplo, a casa, né? A casa vem nos seios das necessidades íntimas de uma família e de um indivíduo, só que hoje em dia essa escala de produção da casa está sendo tratada de uma forma muito longe dessas necessidades, né? A gente está fazendo habitação em massa hoje em dia, temos habitações em massa, até a própria habitação de interesse popular, no Brasil, ela vem sendo construída em massa, então, isso é muito problemático, assim, porque a lógica totalmente generalizada e despersonalizada que você aplica na habitação, que é o seio íntimo de uma pessoa, né, a casa. Então, por isso que eu também defendo muito a prática da ATIS, porque lá no Conde também foi um grande desafio, né? Nós tivemos uma experiência com a ATIS, financiada pelo CAL, que os pedreiros, as pessoas que viviam na casa, o movimento social, que foi autogerido junto com o movimento União pela Moradia, todo mundo teve muita dificuldade, porque até o próprio movimento estava acostumado a fazer casas prontas. Então, não reformar uma casa que já existe, né? É um outro desafio também, lidar com isso, com a pré-existência, né? Porque a gente está muito nessa vida prática e funcional, a gente já tem a plantinha e multiplica por 10 e está pronto o conjunto habitacional. Então, eu acho que num concurso de ideias é muito legal tentar reverter essa lógica e tentar alinhar, né? Cada escala a sua necessidade para que o projeto realmente seja coeso e faça sentido ali naquele contexto e para aquelas pessoas, né? Eu vejo muito isso também na minha prática profissional hoje em dia. Eu tenho eu acho assim, outra iniciativa, Alexandre, que acho que vale a pena a gente comentar, que é muito isso que a Raíssa falou, né? O CAL tem um projeto que chama Casa Saudável, que é exatamente, Raíssa, aproximar o profissional arquiteto do profissional da área da saúde. Ou seja, o tratamento de saúde, ele é individualizado. Aquela pessoa tem aquele diagnóstico, merece aquele tratamento, e não é porque ela tem alguma doença que eu vou tratar todas as pessoas do bairro da mesma maneira. Então, essa relação pessoal com a pessoa que está recebendo o serviço, esse atendimento, ou com aquela família, é algo que a gente tem que trazer com mais consistência para a nossa profissão. A gente perdeu, né, não só nas áreas, né, nos projetos de habitação social, mas também de mercado imobiliário, ou seja, uma extrema padronização, a impressão que a gente tem é que é tudo igual, é tudo meio igual, né, e nossas famílias e as pessoas que vão morar e que têm que se adaptar àquele igual que se oferece. Então, o concurso também é uma oportunidade para isso. Esse Casa Saudável, Raíssa, nós vamos colocar, já estamos conveniados com o município aqui do Rio Grande do Sul, que é Santa Rosa, nós vamos colocar um arquiteto lá nas equipes de saúde da família, para tratar diretamente com as famílias como se fosse um profissional da saúde. Ou seja, aquela casa que não tem qualidade, que não tem um ponto de água potável, não tem banheiro, ou seja, né, é mal ventilada, mal iluminada, os médicos, enfermeiros, o pessoal da saúde não tem remédio para isso. Quem tem esse remédio é o arquiteto. Então, esse é um primeiro projeto piloto que nós estamos fazendo, para que tenha um arquiteto lá, porque o arquiteto tem um remédio para casa que vai melhorar a saúde da família. Então, essa é uma iniciativa também, né, que a gente tem trabalhado, já iniciamos esse projeto piloto e a gente pretende, né, mais adiante, estender também para outras cidades do estado, né?
Presidente, Casa Saudável, a assistência técnica de interesse social, de habitação de interesse social, o programa Nenhuma Casa Sem Banheiro. Claro, esse concurso que também vai para um outro lado, mas também tem muito a ver com isso, né? A Casa Saudável, Cidade Saudável. Dá para se afirmar que nos últimos anos, nos últimos tempos, a arquitetura tem se aproximado muito mais de quem não tinha acesso à arquitetura? Eu acho que sim, eu acho que tem uma conscientização da nossa categoria, dos arquitetos, né, de que nós temos que trabalhar para toda a sociedade. A gente historicamente trabalha para uma parcela que tem condições econômicas e condições, inclusive, culturais de contratar o arquiteto. Então, historicamente, a gente vem trabalhando para uma parcela muito pequena da população. E a gente acaba não conseguindo chegar nos que mais precisam, né? E isso também, Alexandre, é uma questão de sobrevivência da nossa profissão. Sim. Ou nós trabalhamos para toda a população, ou não tem trabalho para todos nós. Por quê? Porque esses mercados tradicionais de arquitetura, eles já estão dominados, né, pelos profissionais que atendem historicamente a esses mercados. Então, na área da saúde, né, ou seja, nós temos um sistema público de saúde que atende a toda a população. Na área da educação, nós temos as escolas públicas, as creches, as universidades públicas, que também, de alguma maneira, universalizam esse acesso à educação. Na área da segurança, do direito, nós temos defensoria pública, as polícias, a justiça, etc., que são serviços públicos. E na área da moradia, não. E a moradia também é um direito constitucional. Está lá na Constituição que a moradia é um direito de todos. E nós não temos nenhum serviço público que dê atendimento a todos, né? E esse serviço é exatamente a ATS, é a Lei de Assistência Técnica, que é para poder fazer com que o arquiteto chegue a todas as pessoas que precisam do nosso trabalho, não apenas aquelas que podem pagar. Né? Imagina se nós não tivéssemos o SUS, todas as pessoas teriam que pagar por esse serviço, porque o trabalho do médico, do enfermeiro, posto de saúde custa dinheiro. Então, isso tem que ser financiado por um serviço público para que todos tenham acesso. Então, o que nós buscamos com a ATS é fazer com que o arquiteto também seja incluído como um serviço público de primeiríssima necessidade, ou seja, melhorar a moradia das pessoas é um trabalho fundamental, é qualidade de vida, é saúde, é segurança, é conforto, né, é mais acesso também a serviços. Então, essa ampliação, ela é fundamental para o futuro da nossa profissão e ela é fundamental também para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da população como um todo, não só apenas, né, daqueles que têm condição de pagar pelo nosso trabalho. Sim. Deixa eu botar no ar aqui o que diz a arquiteta Gisele Lermen: arquitetura como serviço. Nós, arquitetos, somos instrumentos e deveríamos usar nossos conhecimentos para melhorar a vida das pessoas para o bem-estar. E complementa aqui, abraço ao Rodrigo, colega da Unicinos. Sim, como... Estevão Rolim, concordo, moradia é direito fundamental, diz aqui o Estevão. Um grande abraço ao Estevão, a Gisele. A pandemia veio escancarar essa situação, Rodrigo, de que grande parte da população vivia quase que invisível aos olhos do poder público e às outras pessoas, e no momento que se percebeu que se tratava de uma questão de saúde pública, a arquitetura em algumas comunidades, as pessoas começaram a enxergar essas mesmas comunidades, Rodrigo, do seu ponto de vista? Sim, eu acredito que sim, e eu acredito que quando a gente fala muito na questão de sociedade, a gente foca muito na questão do desenvolvimento econômico, né? Muito propriamente até dentro das políticas públicas, e acaba esquecendo de focar no próprio desenvolvimento social. E eu acho que a gente está aprendendo a lidar com isso agora com a arquitetura, que a arquitetura faz parte do desenvolvimento social, né? Nas questões das igualdades, né? E aí a arquitetura ela trabalha diretamente no espaço da casa, do seu espaço, que é como a Raíssa colocou, né? A importância que isso tem.
e que não deve ser um lugar padronizado e que a sociedade em si não deve ser totalmente padronizada meramente por pontos econômicos, quando a gente para e faz esse foco e pensa nesse sentido, né? E aí a gente entra na pandemia vindo de uma realidade econômica, certo? Onde números nos mostravam que a economia teria talvez uma possibilidade de crescimento e que agora se mostra de uma forma completamente frágil, né? Aumentando o número de desempregados, mais pessoas tendo a dependência de elementos governamentais financeiros, por exemplo, como agora tem essa discussão no Congresso, né? E qual é a grande perspectiva que a gente acaba tendo é pessoas retornando para uma realidade complexa também, de vida, né? Questão de desemprego, e aí sabe-se como vai ser essa realidade de grande parcela da população também, né? Em termos de moradia, em termos de condições, e aí aí é como eu comentei logo no começo, a gente lida com uma realidade nossa, aonde o lavar as mãos é um conceito básico, é um princípio básico, né? Mas que para muitas pessoas isso não é. E aí isso foge muito da nossa realidade de vivência diária, e quando aparece a pandemia e escancara isso que é tão básico, né? Para a questão da dignidade humana, né? A gente fica mais horrorizado ainda, né? A gente fica mais espantado com a falta dessa igualdade social, né? Com a falta dessas preocupações políticas que são mínimas e que acabam não acontecendo, né? Então, acho que sim, acho que é muito importante esse olhar e tornar esse olhar não momentâneo, mas tornar esse olhar permanente, né? Ele precisa ser um olhar permanente, ele precisa ser um foco constante, né, dentro da sociedade. Talvez essa seja também uma outra preocupação, né, Rodrigo, Raíssa e Tiago, de que todas essas questões que nesse momento estão sendo levantadas e que a sociedade como um todo está jogando luzes em cima para o debate ou para a solução, que não sejam, né, algo passageiro, né, que se tornem preocupações efetivas de serem resolvidas, não só durante um período de pandemia, porque senão, ao invés de darmos um passo para frente, acabaremos dando 3 passos para trás, né? Deixa eu colocar no ar aqui, Rodrigo Seguti, parabéns, Thiago, por focar na valorização profissional. E aí ele faz um outro comentário ali, que é uma alfinetada, não vou falar aqui no ar, mas já estamos lendo aqui, então, um abraço aqui ao Hugo, obrigado pela participação. Não me botem frio aí, Alexandre. Não. Eu sei, tô tranquilo aqui. Raíssa, por gentileza, tu tens algo para complementar aqui na fala do Rodrigo? Que a gente estava, né, comentando sobre pessoas invisíveis, eu fico pensando muito nessa coisa do nosso lugar de privilégio, né, que a gente se voltou para a nossa casa para cuidar mais um pouco de nós, e essas pessoas invisibilizadas, né, elas emergiram agora, né, ficou muito mais claro, muito mais na superfície, essas pessoas que eu diria invisibilizadas, mas eu sinto muito que, assim, né, vendo o contexto onde eu estou trabalhando hoje, essas pessoas, elas estavam batalhando, elas não se sentiam, digamos, cidadãos, assim, de uma cidade. Por exemplo, lá no Conde tem muita gente que não tem muito elo, não tem muita confiança no poder público, porque por anos, por décadas, por gerações de sua família, não teve nenhum acesso a nenhum serviço público de qualidade. Então, ela fez o dela, ela fez a casa dela, ela fez a plantação dela. Então, eu vejo muito essas pessoas como invisibilizadas, porque elas estavam lá cuidando do delas, né? Então, é isso. Então, hoje, a gente tem, né, esses dados de que
quase 90% do Brasil é autoconstruído, então é isso, essas pessoas estão lá lutando pelo dela, elas não têm tempo de estar na prefeitura pedindo casa, elas têm que fazer a casa delas. Então, a gente, no lugar de privilégio, eu acho muito importante, inclusive todo mundo que for participar do concurso também se vê nesse lugar, né, de privilégio, e que você está ali propondo soluções para pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que você, mas você pode, através do seu desenho, através da sua proposta, né, trazer isso, colocar luz nos problemas dessas pessoas e tentar solucionar para que elas, né, possam trabalhar, comer e cuidar dos filhos e se divertir como a gente, né? Como a gente conseguiu hoje, enfim, estando nesse lugar que nós estamos. Então, eu acho que ser arquiteto também passa muito por esse papel, né? Que a gente sempre fala do papel social, mas é isso, eu acho que é um papel muito de representação, né? Estou aqui representando um certo nicho, né? Que, enfim, o mercado leva muito você a ir representando outros nichos na vida. Eu entrei no poder público justamente porque eu me aproximava muito disso, e era o lugar onde eu poderia exercer isso, mas a gente precisa abrir outras frentes, né, como o Tiago falou também, essas frentes de trabalho que beneficiem, né, que devolvam isso, devolvam e criem uma equidade de oportunidades, né. Então, eu acho que passa muito por isso também. Eu queria até, Alexandre, ali a provocação ali do Hugo, né? Eu acho que... Ai, Thiago. Não, eu queria fazer um depoimento que eu acho que é muito importante, assim. A gente teve, em 2015, o CAU aprovou nacionalmente, e para todos os estados, um valor de 2% da arrecadação bruta, né, de cada um dos conselhos para promover a lei de assistência técnica. Ou seja, nós, do CAU, decidimos que o recurso dos arquitetos, que é nosso, né, de todos nós arquitetos, nós destinaríamos para a promoção, né, dessa lei e para a implantação efetiva, para tentar criar um serviço público de atendimento, né, à moradia. Então, eu tenho certeza que daqui a poucos anos a gente vai perceber que esse é um ponto de inflexão importante nessa subida de degrau da nossa profissão, ou seja, nós vamos sair de um status de profissão de segundo nível, que atende apenas a uma parcela pequena da população, e em pouco tempo nós seremos todos parte de uma profissão que vai atender a toda a população, né? Então, esse é uma decisão que é uma decisão singela, né, e que a gente percebe hoje, né, lá no Conde, né, o CAU apoiou iniciativas, né, da ATES, né, em Alagoas, em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, no Brasil inteiro, né, nós temos o CAU trabalhando, e quando eu digo CAU, são os arquitetos, né, ou seja, os arquitetos que sustentam o CAU, que apoiam, né, a essas políticas do Conselho. Então, eu acho que é muito importante elevar essa qualidade do nosso trabalho, né? O IAB tem, Raíssa, uma premiação aqui no Rio Grande do Sul, que é para os trabalhos de conclusão de cursos, TCCs, né? O IAB premia o melhor de cada turma, depois junta todos os melhores trabalhos do ano e faz uma nova publicação. A qualidade que a gente percebe dos estudantes do Rio Grande do Sul e nos outros estados deve ser muito parecido, ela é infinitamente superior à realidade das nossas cidades, né? Ou seja, se nós tivéssemos condição de colocar a nossa qualidade, o nosso trabalho a serviço da sociedade, as nossas cidades, os problemas das nossas cidades, das famílias, das empresas, das casas, nós teríamos soluções muito melhores. E isso eu estou falando dos estudantes recém-formados, o trabalho de conclusão de curso. Então, imagina profissionais já com 5, 10, 15 anos de experiência, se a gente pudesse colocar essa experiência a serviço de toda a sociedade, né? Então, um esforço que a gente vem fazendo aqui é exatamente para a gente transformar essa dificuldade, que ela é pessoal de cada um de nós, em oportunidades que sejam coletivas, ou seja, que muitos possam ajudar a construir essa nova realidade. E eu acho que o concurso é isso, é colocar luz nessa qualidade que nós temos, né? Tantos estudantes que ainda estão em formação, mas que já é uma qualidade muito superior à realidade das cidades, né? E também dos profissionais, obviamente, que daí emprestam também
a sua experiência de vida de cada um, do seu escritório, das suas atividades. Então, eu acho que é isso, importante a gente trabalhar coletivamente a busca dessas soluções. Né? A Raíssa falou, ou seja, a pessoa que está lá com dificuldade, ela não, se ela sozinha vai pedir uma casa, ela vai fazer a sua própria casa, vai resolver do seu jeito. Nós, arquitetos, é parecido, a gente tem uma série de problemas da nossa profissão que, se a gente for enfrentar sozinho, nós não vamos resolver. Então, a gente tem que trabalhar essas coletividades, né, dentro das universidades, os encontros de estudantes, as entidades de arquitetura, né, o CAU, etc. Então, a gente tem que se aproximar, né, ou seja, esse espaço, né, que tu tem para os arquitetos e para os nossos debates aí na Rádio Arquitetura, ou seja, ampliar essa possibilidade de levar a nossa voz para mais pessoas, né? Ou seja, levar para fora também da profissão. Eu posso lhe assegurar que isso sempre foi também 2020 se assentou essa intenção, presidente, de fazer com que as pessoas percebam, além dos profissionais, que a sociedade toda perceba não só a importância, mas também todas as atribuições dos profissionais da arquitetura, que muitas vezes é uma informação que fica no popular, na sociedade, muito superficial, infelizmente, apesar de todo o trabalho que o CAU, e eu acompanho muito de perto, tem desenvolvido no sentido de mostrar e de solicitar e envolver a sociedade nas suas ações, né, principalmente no que diz respeito à valorização profissional, mas isso também sempre foi uma preocupação aqui da Rádio Arquitetura. Agora são 17 horas e 20 minutos, estamos indo aí para os últimos 10 minutos do nosso programa, passou rápido. Eu vou pedir para o Rodrigo, até para a gente deixar registrado, também informar a nossa audiência, como faz detalhes mais específicos do concurso, né? Interesse, como faz para participar, quem pode participar, quais são os prazos, enfim, ou onde buscar essas informações. Quanto ao concurso de profissionais, esse já foi lançado há quase um mês, né? Então ele tem mais alguns dias ali para até encerrar as inscrições e ter o envio do projeto, né? Eu estou sem a data agora aqui certinha, mas no site da Modo Plataforma, vocês conseguem fazer a inscrição do concurso de profissionais, né? O concurso de estudantes começou a inscrição agora na segunda-feira, né? Então ele começou com um pouquinho, com uma diferença de tempo entre os profissionais, até para uma questão de organização logística, né, dentro das duas comissões julgadoras, dá tempo da gente conseguir organizar todos esses resultados, né, de forma bem adequada, né. Então, da categoria de estudantes, agora na última segunda. E aí, o da categoria de estudantes, a inscrição é na mínimo, né, onde eles estão organizando, e temos o nosso cronograma. Vou abrir aqui o arquivo rapidinho, só do cronograma, aonde eu postei as inscrições... Viu, Alexandre? Oi. Desculpa, Rodrigo. Não, eu postei no chat, depois, se tu puder divulgar, né, os dois links ali da plataforma para a categoria profissional e estudante. Nós já vamos fazer o seguinte também, ó. Pode falando, Rodrigo, que eu vou colocar aqui nos letreiros, e o pessoal também, o pessoal, né, pode depois ver aqui pelo letreiro, e eu também divulgo aqui no áudio. Pode falar, Rodrigo. Perfeito. E aí, o da categoria de estudantes, as inscrições, elas vão agora até dia 31 de agosto. Tá? Então, teremos um período de resposta das perguntas também. As entregas das propostas, elas vão até o dia 17 de setembro, no caso dos estudantes, né? E o da categoria profissional, se não me engano, termina agora no dia 1º de setembro, né? Então, tem essa margem de tempo. O julgamento das inscrições, o julgamento desses trabalhos, todos eles vão até o dia 1º de outubro, tá? E a divulgação dos resultados, né, vai ser em evento online, certamente, no dia 5 de outubro, né?
que é uma data já previamente acordada, tá? Na categoria estudantes, tá, as inscrições é para estudantes matriculados aqui no estado, certo? Então, no momento da inscrição, o estudante, ele apresenta um atestado de matrícula vigente, né, do semestre atual, e aí ele pode inscrever a sua equipe. Então, vai ser um responsável pela equipe, e ele pode inscrever quantos colegas ele achar necessário ou interessante. Então, não existe um limite, né? E, juntamente dessa equipe, podem ser colegas que ele conheceu, algum EREA, que pode ser de outro estado, né? Até de uma universidade do exterior, né? Ou um colega que esteja fazendo intercâmbio, e esse não é o problema. A única questão é que o responsável da equipe tem que estar matriculado numa instituição do Rio Grande do Sul, certo? Não tem taxa de inscrição no concurso, né? Então, o concurso é gratuito para a participação de todas as equipes, tá? E, como a gente comentou, são 5 categorias no concurso, né? E as equipes podem enviar uma proposta para cada categoria, se assim desejar. Assim como eles podem participar de apenas uma categoria. Então, vai depender da escala de trabalho que essa equipe julgar que consegue desenvolver, tá? Para o concurso de profissionais, as regras são a mesma, são similares, né? A única questão tem que ser um profissional registrado aqui no CAU-RS, né, registrado no Conselho aqui do Rio Grande do Sul, mas a equipe pode ter colegas arquitetos ou estagiários, né, profissionais de um grande espectro de profissão, como a Raíssa comentou antes, né, quando eles desenvolvem um projeto, eles chamam de todas as secretarias, vira um projeto multidisciplinar, né, então os profissionais podem inserir profissionais de outras áreas também, da área da saúde, que tragam ideias, né, e grandes possibilidades para desenvolver os projetos. E também, então, sendo um profissional registrado aqui, né, no Rio Grande do Sul, tá, com anuidade em dia, né, e isso é um ponto importante também, e apresentar um projeto para cada proposta, se assim julgar possível que a equipe consiga desenvolver. Ou seleciona uma das categorias e apresenta um projeto para uma, né? Então, fica a opção ali de qual categoria queira participar ou de todas. Perfeito, eu vou só informar quem está nos ouvindo pela rádio, depois você pode acompanhar aqui no vídeo no Facebook, vai estar disponível logo após o programa, já ali o vídeo, os links aqui, a partir desse momento, tá, com 1h30, você pode localizar ali, tem o link para os profissionais, né, modoplataforma.com/competition, /casa saudável, /cidade saudável, para os acadêmicos em concurso estudantes.caurs.gov.br, lembrando que para os acadêmicos as inscrições começaram no dia 10, ontem, né? E deixa eu ver aqui, e vão até o dia 31 deste mês, com o prazo final de entrega às 23h59 do dia 17 de setembro de 2020. Então você se inscreve até o final deste mês, até o dia 31, e entrega até o dia 17 de setembro de 2020. Aproveitar que o Rodrigo estava fazendo uso da palavra, eu vou pedir que ele faça as suas considerações finais, depois eu peço a Raíssa também, que faça as suas, e a gente encerra com a palavra do presidente Tiago. Rodrigo, por gentileza. Então, agradeço aí a oportunidade, agradeço a companhia da Raíssa, do Tiago, né? O Tiago a gente tem se falado muito seguido, mas foi um prazer conhecer a Raíssa e o grande trabalho que ela tem feito no Conde, né? E fica aqui o meu convite, então, que os alunos, os estudantes de arquitetura aqui do estado do Rio Grande do Sul, sim, participem, convidem os estudantes do restante do Brasil aí, para que a gente possa ter um grande conjunto de ideias, né? Um grande conjunto de possibilidades, para aí que tenhamos, então, um banco de dados depois muito interessante e muito importante aí para esse futuro que nos aguarda.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Raíssa, por gentileza. Eu queria agradecer também, no nome de Márcia Lucena, que é a prefeita, de Flávio Tavares, que é o nosso secretário, né, o convite de estar aqui. Eu queria, né, espero que tudo que a gente falou atinja, né, as pessoas que estão escutando e, enfim, que a gente tenha causado provocações para vocês se inscreverem e projetarem, né, dessa nova forma que a gente está tentando traçar aqui. E também queria fazer um convite para as mulheres. Mulheres, liderem equipe, se inscrevam, né? A gente precisa das perspectivas femininas nesses lugares, a gente precisa do pensamento feminino na arquitetura. Então, eu queria deixar essas últimas palavras encorajando a mulherada aí a se inscrever e projetar. Obrigada. Muito bem, antes de passar a palavra ao presidente Tiago, só fazer o registro aqui, para não deixar de ler, da Bárbara Mello, que diz o seguinte: cada um de nós deve fazer o trabalho de conscientização que arquiteto não é profissional de luxo, como ainda é visto pelo público em geral, mas o profissional que tem uma visão multidisciplinar sobre a edificação e a cidade. Agradeço a atuação do CAU em diversos canais de mídia para este fim. Renova nossas esperanças e estimula a seguirmos nesse trabalho. Diz aí Bárbara Mello. Muito obrigado, Bárbara. Presidente. Obrigado, Bárbara. Não, eu queria concluir estimulando, né, os colegas, né, que participem, né, os estudantes que participem, reforçar, né, esse chamado aí da Raíssa também. Somos 2/3 de mulheres na profissão, né, ou seja, nós, homens, somos 1/3 de arquitetos e 2/3 de arquitetas. Então, é importante que as arquitetas tomem essa frente, ocupem o seu lugar, né, fazendo uma analogia, né, a gente tem aí várias reportagens já que os melhores países que enfrentaram a pandemia com mais competência são os países que são liderados por mulheres, né, em vários continentes e de várias colorações assim ideológicas. Então, esse trabalho da mulher, do cuidado com a cidade, com as pessoas, com a casa, com a família, com o bairro, etc., é muito importante essa visão. Nós todos só temos a ganhar. Então, participem, né, todos, se inscrevam, né, vai ser também, por outro lado, vai ser muito divertido, né, é muito bom participar, é um crescimento muito bom participar de um concurso público. Serão 25 trabalhos selecionados, premiados. Esses trabalhos depois vão ser utilizados pelo CAU para divulgar a profissão, obviamente garantindo os créditos, as autorias de todos os colegas. Né, teremos pelo menos 15 integrantes do júri, né, 3 para cada categoria, então também profissionais aí do Brasil inteiro, né, que nós estamos convidando para que participem das comissões julgadoras. Então vai ser um grande evento, né, que nós estamos com uma expectativa muito boa, muito positiva, né, com essa resposta dos profissionais e dos estudantes, né, para esse desafio que a gente está propondo, né, para valorizar e levar mais adiante, né, a nossa profissão. Muito bem, então, antes de encerrar, eu sei que o motivo do programa não é esse, mas já aproveitando aqui a nossa audiência, falar do Dia Estadual do Patrimônio 2020, um evento que vai ser realizado pelo CAU-RS, SEDAC e FAI, com apoio da URGS, e que vai discutir sobre a diversidade dos temas atuais referentes às políticas públicas para o patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, nos dias 13 e 14 de agosto, um encontro online que vai reunir grandes nomes que atuam na área do patrimônio cultural. Fica aí o convite, em breve a gente também vai estar colocando aqui nas nossas redes sociais para os nossos ouvintes e o pessoal que nos acompanha nas redes sociais ter mais detalhes. Marisa Porter, abraço a todos. Raíssa, já sou sua fã, diz aí a Marisa Porter. Muito bem, então, desta forma, vamos encerrando aqui mais uma edição do programa Perspectivas CAU-RS, que hoje falou sobre o concurso de ideias Casa Saudável, Cidade Saudável, que teve a participação do arquiteto urbanista, conselheiro do CAU-RS, professor da Univates, Rodrigo Spinelli, da arquiteta urbanista, coordenadora de planejamento territorial da Prefeitura de Conde, Raíssa Monteiro, e também do presidente do CAU-RS, Tiago Rosman da Silva.
Muito obrigado, pessoal, parabéns pelo programa, sucesso aí no concurso, aliás, vai ser um sucesso, que a gente sabe disso aí, às vezes a modéstia não nos permite falar, mas vai ser um sucesso, porque essa gurizada vem com tudo e com certeza com muitas ideias aí para dar um fôlego novo. Raíssa, Rodrigo, Thiago, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Facebook e também através da Rádio Arquitetura. Vou desconectando aqui os nossos convidados, não vai ser com Ladies First, no caso de desconectar, então vamos primeiro aqui, o Rodrigo, muito obrigado. Presidente Thiago, muito obrigado, grande abraço. Raíssa, muito obrigado, sucesso Obrigada. sempre. Valeu, tchau, tchau. E você que acompanhou aqui no Facebook, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai encerrando aqui essa transmissão. Quem nos acompanha no rádio, na Rádio Arquitetura, muito obrigado também. E na Rádio Arquitetura você fica com a nossa programação